possamos ser fruto do vosso amor e da vossa luz, através do conteúdo que será aprendido na noite de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Pessoal, 2 recadinhos. Primeiro, essa é a última semana que vocês vão ter um boizinho para responder os questionários. Ou seja, essa semana pode responder 2, 3 vezes, mas nós vamos fechar o questionário na próxima terça-feira, às 23 horas, como a gente havia combinado, ok? Posso perguntar só uma coisa? Como que funciona o questionário? Tem a aula e é na próxima? Como que é? A gente tem a aula hoje e o conteúdo, as questões do questionário se referem à aula de hoje. Ok? Então, você tem a aula na terça, no dia seguinte a gente te manda o link do questionário e o link da aula. Fechado? Mas aí quanto tempo tem para Aí responder? você vai ter de quinta até terça-feira, a próxima terça-feira da outra semana, até as 23 horas para responder. Ah, ok. Obrigada. Ok? Então, essa semana vocês podem lá manusear, responder certo ou errado, enfim, dar uma olhada. Ah, esqueci de responder uma coisa, tá liberado, tá? A partir da próxima semana, tá liberado para vocês brincarem, responderem. Respondi errado. Não era aquela que eram 2 alternativas ou 3. Respondi só uma, quero voltar e responder. Pode, tá bom? O que a gente vai fazer é fechar esse questionário dessa semana até às 23 horas da próxima terça-feira, ok? A próxima terça-feira, se eu não me engano, é dia 8, tá? Então, a partir da semana que vem, na próxima aula, no dia 9 de setembro, a gente vai ter a questão de respondeu, tá respondido, não vai poder responder de novo o questionário, ok? Então, a partir da próxima aula, que vai ser a 5ª aula, a gente vai seguir a regra do que a gente havia combinado lá nas primeiras aulas, tá bom? Então, a gente faz a aula no dia 9, dia 10 a gente manda o questionário, manda a aula e vocês terão até terça-feira da semana seguinte para responder até as 23 horas. E a vida que segue. E aí, respondeu, tá respondido, tá bom? A gente não vai voltar, não vai abrir nem nada. Tá? Que vocês E tiveram aí... a nota mínima é 5, é isso? Isso. Vocês tiveram 3, né? Com esse agora que o Miguel vai passar, serão 3 questionários que vocês fizeram os testes para saber como é que funciona o sistema. Fechado? Dúvidas, dívidas ou traumas? Ok, Miguel? Manda a bala aí, põe na apresentação, bota para gravar e vamos embora. Que a aula hoje está longuíssima. A gente vai dispensar vocês às 22. Ai, meu Deus. Quem quiser ir fechando aí os vídeos, tá? O vídeo já, e se concentrando no conteúdo, fiquem à vontade. Aquele mesmo esquema. Quem tiver dúvida, vai colocando no chat, que a cada bloco o Miguel vai abrir para poder responder as perguntas e a gente vai seguindo aí, que nem a gente fez a semana passada e na outra semana também. Tá bom? Como já é sabido, a gente está falando aí do livro Palavras de Vida Eterna, tá? Hoje a aula de harmonização é o capítulo 74, Nossa Cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus, Marcos 8:34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A perfeição é fim. Assim sendo, caminharemos da evolução ou da redenção, tem cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve, e para realizar ou ressarcir a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo,
e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se o mundo à feição do semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à Terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inquistante e tomar a nossa cruz. Ou seja, somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, que é o que a gente já vem dizendo aí em algumas aulas atrás, e que a responsabilidade é toda nossa, tá? Então, tudo que fazemos, temos aí que ressarcir de alguma forma, que seja nessa vida ou que seja nas vidas posteriores, tá? Por isso que é muito importante, por isso que a gente sempre fala que o espiritismo, ele é uma transformação íntima. Então, a partir do momento que a gente coloca dentro dos nossos pensamentos que nós precisamos mudar, nós precisamos nos transformar, aí sim as coisas vão caminhando de uma forma fluida e de uma forma orgânica. Claro que é o que a gente já vem dizendo, não é do dia para a noite, mas nós temos que tentar um pouquinho a cada dia. Ok? Miguel, a bola é tua. Miguel? Oi, desculpa, eu tinha ativado o mudo aqui, não tinha percebido. Pessoal, vamos lá então. Vamos aproveitar aqui esse tempinho extra que a gente combinou aqui para a gente finalizar a nossa aula que nós fizemos aí na aula 2, né, sobre Deus e Jesus, e faltou algumas coisinhas a gente colocar. Vamos imaginar lá. Vamos lá. Deus. Nós aprendemos sobre Deus. Aprendemos sobre Jesus. Então, o que é Deus? Quem foi Jesus? Tá? Então, a gente tem toda essa ideia que tivemos na aula 2 sobre a formação dos mundos. Então, a gente viu tudo ali uma ordem lógica, né? Trouxemos, inclusive, até uma breve cronologia aí de quando foi formado, enfim, alguns estudos científicos de quando pode ser que o Sol venha a não mais existir. Mas qual foi toda essa finalidade, né? Foi para evoluir ou para apenas sofrermos? Muitos falam que a Terra é cheia de coisa ruim, que nós sofremos demais, né? Ou foi feito para nós evoluirmos, né? Deus, Jesus, eles pediram alguma coisa em troca para a gente, né? Jesus, há mais de 2000 anos, pediu o que para a gente? Eles criaram alguma obrigação, né? Ou simplesmente eles falaram amar o próximo como a ti mesmo? Qual a finalidade que a gente poderia dar, então, aos dogmas? Como já conversado um pouquinho na semana passada, né? Sobre os dogmas que a gente encontra em muitos locais. Esse videozinho é o videozinho do macaco que nós colocamos para vocês no grupo, tá bom?
Então, a efeito da gente dar celeridade à aula, eu não vou passá-lo aqui, mas quem quiser, venha conversar conosco. Então, falando sobre vamos voltar aqui para falar só rapidamente sobre esse vídeo aqui. Ali era uma experiência com os macacos e, em resumo, o que aconteceu? Todos eles, ao final do vídeo, acabavam agindo com violência, sem mesmo saber o motivo pelo qual isto acontecia. Então, assim, nós sabemos que os animais, eles não têm um raciocínio contínuo, tá bom? Eles, basicamente, têm o instinto. Então, eles praticavam o ato de bater no amigo só pelo quê? Por nada. Na realidade, ao final da experiência, eles não sabiam por que estavam batendo, mas batiam, tá? Mas batiam. Nós temos o nosso raciocínio, então a gente tem que começar a indagar o porquê das coisas. Por que nós temos que agir de tal forma, certo? Então, o conceito para dogmas é um termo de origem grega que significa literalmente o que se pensa é verdade. Crença ou convicção, um pensamento firme ou doutrina. Muitos de nós, e eu me incluo nisso, tá? Antes de começar a compreender e correr atrás dos porquês, nós dávamos muito valor a uma ferradura. Quem nunca pensou, a ferradura da sorte, um trevo de 4 folhas. Nossa, achei um trevo de 4 folhas, estou com sorte. Um terceiro olho. Valorizar extremamente uma cruz, como se eu carregá-la na minha corrente, eu estarei protegido, né? Então, assim, a gente tem que começar a indagar alguns porquês. Vocês devem ter já verificado aí muitas pessoas ruins, né? E que carregam no pescoço uma cruz, né? Muitas pessoas ruins, que infelizmente são irmãozinhos que ainda não descobriram ainda o valor da caridade e do amor, que adoram diversas imagens, né? Então a gente tem que começar a raciocinar nisso daí. Ajoelhar no milho. Ajoelhar no milho. É um assunto muito delicado, tá? Só que nós temos que entender o porquê disso. Como nós falamos ali no slide passado, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, quando o trouxe, fez a terra, trouxe para nós o ensinamento do amor, da caridade. Você acha que ele gostaria de ver cada um de nós sangrando, se machucando em seu nome? Com certeza não. Em nenhum local você pode procurar em todas as escritas deixadas. Em nenhum momento você vai encontrar algum local dizendo que para chegar a Deus você deve sangrar. Você não vai encontrar. Santíssima Trindade, basicamente trazendo esse assunto. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma máxima das religiões, da Santíssima Trindade, aonde eles consideram que são 3 em 1. Mas como assim 3 em 1? É tudo a mesma coisa, a Santíssima Trindade. É Deus, né? Jesus, o Espírito Santo. As pessoas têm como se fosse um mantra, como se fosse como a gente coloca aqui, um dogma. Quem nunca escutou uma tia, ou uma avó, um tio, ou a nossa própria mãe, ou nós mesmos praticamos, passamos em frente à igreja e fazemos o sinal da cruz. Qual seria a finalidade disso? Né? Qual seria a finalidade? Isso nos aproximaria mais de Deus? E se eu não fizer, eu vou estar indo contra o ensinamento? Aonde estaria então essa obrigação? Aonde estaria aí o verdadeiro sentido do amor, né? O Espírito único.
o Espírito é único. Então, quando nós falamos 3 em 1, nós estamos tirando a unicidade de Deus, Deus maior, como nós aprendemos, tudo aquilo que Deus é onisciente, onipotente, Ele é tudo. Então, como que se eu vou fazer o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma coisa só? Seria, então, por consequência, dizer que Jesus, que eles falam que é o Filho, é Deus, nome do Pai, que é o Filho, o Espírito, o Filho seria Jesus, e o Espírito Santo, um Espírito, a mesma coisa, nós estaríamos igualando todas as características que só cabe a Deus, trazendo para Jesus e trazendo para os Espíritos. Vamos lá, vamos entender. Pai é Deus, Jesus é o Filho, como eu, como vocês. Todos nós somos filhos, somos irmãos de Jesus. Então é Deus, os filhos que somos nós, incluindo Jesus. Unicamente Jesus é um filho um pouquinho, né? Numa escala aí que a gente não consegue mensurar, bem mais adiantado que a gente, intelectualmente, moralmente. E por último ali, traz o Espírito Santo, que nada mais é do que a falange espiritual, todos os espíritos que nos envolvem. Então, cada um tem a sua unicidade na evolução. Nós não somos um cardume de peixe, que é uma coletividade, um enxame de abelha, uma coletividade. Nós somos espíritos individuais, provindos de uma evolução aí muito grande. Então, nós temos que ser bem claro, para começar, Jesus não é Deus. Nós temos que fazer essa separação e esse entendimento. Então, uma vez que entendemos que a Santíssima Trindade é Deus, o Filho, que somos todos nós, e o Espírito Santo, que são os Espíritos, nós temos que entender que Jesus não é Deus. Todos somos Filho. E a falange de Espírito, que são os Espíritos que nos auxiliam. E no Espiritismo? O que o Espiritismo, então... Mas, Miguel, então o Espiritismo não tem nenhuma ordem, não acredita em nada, não pede nada para a gente? Olha o que Leon Diniz trouxe para a gente. O Espiritismo não dogmatiza, não é uma seita nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, patente, a todos os espíritos livres e que progride por evolução. O que ele quer dizer aqui? Que compete a cada espírito que tem a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, a evoluir. Deus criou todos nós simples e ignorantes, todos os espíritos, criou simples e ignorantes. Vá e siga o seu caminho, evolua. Pediu única coisa, o que o Espiritismo pede para a gente? Disciplina. Temos que manter disciplina, evoluir, a sintonia, nossa vibração, a ligação com o plano maior, onde nos abastece de muita força, de muitos instrumentos para nós evoluirmos, né? A nossa reforma íntima é a única forma que nós encontramos para caminhar na evolução, harmonia. E como nós conseguimos isso? Aonde nós começamos com essa harmonia? No nosso lar. Mas como assim começar a manter uma harmonia no nosso lar? Uma coisa que vocês vão ver bastante aí, acho que nós já falamos, é que a nossa casa, o nosso lar, a nossa casa aqui, tá? Quando eu falo nosso lar, não estou falando do nosso lar filme lá, tá bom? A nossa casa é a maior escola da vida, tá bom? Não estou falando em matemática, em geografia, nada disso. Estou falando em evolução moral, nos nossos acertos, nas nossas provas, nossas expiações que nós temos que passar, com as pessoas que nós temos que passar, são as pessoas que nós temos que nos acertar mais do que qualquer outra. Por isso, a proximidade dentro do mesmo núcleo familiar. E como começamos? Com o Evangelho no Lar. Evangelho no Lar, no livro 50 anos depois, Emmanuel traz para a gente. Se o homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Verifica aqui comigo, então. O homem é a partícula divina da coletividade.
O que ele quer dizer? Todos nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos únicos que fazemos parte de um mundo que está em evolução. O lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Dentro da nossa casa é onde encontra, como já falado, as maiores diferenças que temos que acertar. Praticando o evangelho no lar é como se trouxéssemos Jesus à nossa casa. Jesus entra à nossa casa, na casa que pratica o amor, que pratica a caridade, pratica os seus ensinamentos. O indivíduo que ora se protege com uma poderosa armadura. O lar que cultiva a oração se torna uma fortaleza. Entidades negativas experimentam grandes choques quando entram em contato com as vibrações brilhantes de um santuário doméstico e assim mantêm distância procurando outros lugares para ficar. Verifica nessa imagem, nós temos uma família, nós temos o evangelho sendo praticado, temos aqui um mentor espiritual desta casa, deste dia, trazendo ali a harmonização para a mãe desta casa. Temos espíritos ali, amigos, espíritos que estão ali para aprender, espíritos que estão também ali para tirar as suas dúvidas, com um pouquinho de feição amargurada, que vieram buscar nessas palavras do Evangelho que vai ser explicado nesse dia, um pouquinho de acalanto. E como fazer esse Evangelho? Escolher um dia da semana, um horário e local que devem ser fixos. Dia, hora e local. Mas, Miguel, o local você já não falou que é a sua casa? Sim, é a nossa casa. Mas por que você colocou local aqui? Para lembrar vocês. Vamos imaginar que eu faço de domingo, às 8 horas da noite. Vamos fazer um exemplo assim. Então, eu esse domingo fui lá, fiz o meu evangelho no lar com a minha família. E na semana que vem eu não vou estar aqui, eu vou estar viajando. Nossa, feriado, dia 7, eu vou estar no interior. Como que vou fazer? Meu Deus do céu, calma, não tem problema. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que avisar. Quando você faz o evangelho no lar, é como se você estivesse abrindo uma aula, como nós abrimos a nossa aqui via Zoom, a gente abre ela ao mundo espiritual, informando para eles o dia e o horário e o local que nós estamos. Aqui nós não estamos às 8 horas no Zoom de quarta-feira. É a mesma coisa. Se porventura semana que vem a gente não for usar o Zoom, nós formos usar o Skype, nós não temos que avisar vocês, nossos colegas, que será feito via Skype? É da mesma forma. Então, se eu vou estar em outro local no dia designado, eu tenho que avisar essa sala de aula, pois a espiritualidade, ela trabalha com muita disciplina, com muita organização e planejamento. Mas, Miguel, e se acontece um contratempo, eu não consigo estar no local? Estou vindo para casa, quebrou meu carro, ou estou saindo da casa da minha mãe, chegou um parente de longe, é muito chato eu sair. Calma. Lembra que para o Espiritismo não existe uma obrigação a nada, não existe um dogma. O que você vai precisar fazer? Esporadicamente, isso vai acontecer. Já aconteceu comigo, acredito que já aconteceu com a Karina e vai acontecer com vocês. Neste momento, o que você tem que fazer no horário pré-determinado? Elevar o seu pensamento, se conectar com a sua casa, com o seu ambiente pré-determinado escolhido. O seu pensamento fará por você essa presença. Então, não existe uma regra absoluta, não existe um deve ser assim. Existe uma disciplina, um procedimento. É necessário segui-lo? Sim. E se não seguir, Jesus vai me amar menos? Não, de forma alguma. Nós só pedimos disciplina, tá bom? Seguindo aqui, convidar seus familiares. Vamos inverter a bola. Estou na minha casa. Vai bater 8 horas da noite do domingo. O meu sogro não foi embora. A minha cunhada não foi embora.
Deu 5 para as 8, o que devemos fazer? Convidá-los. Olha, agora eu vou fazer o Evangelho no lar, vocês querem fazer conosco? Se eles quiserem fazer, todos vão se sentar à mesa. Se não, o máximo que vai acontecer é você ir para o local mais tranquilo da sua casa neste dia e fazer o seu Evangelho. Depois você volta para a sala normalmente. Mas e se ninguém quiser me acompanhar? Olha a espitirinha que eu trouxe. Já vai começar o Evangelho no lar. Vou ter que fazer sozinho novamente. Olha os espíritos em volta. É o que ele pensa. Então nós temos que entender o que Jesus falava. Quando estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. O que ele quis dizer? Não são 2 pessoas encarnadas. Um encarnado, um desencarnado. Nós temos que pensar que sempre vamos estar envolvidos pela espiritualidade, nunca vamos estar sozinhos. E outras mais explicações podemos dar para essa passagem de Jesus, mas neste momento aqui vamos resguardar esse para a gente não se prolongar, tá bom? Iniciar com uma prece, igual a gente faz aqui na aula, a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo a sua explicação, né? Fazer comentários breves, uma vibração positiva, abster-se de comentários indiretos aos familiares. Por que que a gente destacou isso? Quando estamos fazendo o Evangelho, nós vamos encontrar ali aquele dedinho na nossa ferida. Então, às vezes é na nossa ferida, às vezes nós vamos encontrar o dedinho na ferida da nossa esposa, do nosso marido, do nosso filho, da nossa sogra, da nossa mãe, do nosso pai, do nosso irmão. Então a gente fica colocando, olha, tá vendo como você age? Olha o que está dizendo aqui. Evangelho não é momento para lavar roupa suja. O pessoal tem que entender isso. Evangelho é momento de vibração elevada, de tranquilidade. Depois disso, fazer uma leitura de alguma lição, como a gente faz aqui tudo no início, a nossa leitura de harmonização, lá também. Lá você pode, olha gente, esta ordem de leitura do Evangelho primeiro, leia uma lição. Caso você se sinta bem, quiser inverter também, não tem problema. Você pode usar o sinal verde, Caminho, Verdade e Vida, o próprio Livro dos Espíritos, Pão Nosso, tem diversos livros aí de preparação. As vibrações, depois disso, antes da prece final, como a gente também faz aqui em aula, existem as vibrações. Evitar pedido de ordem material, sempre com vibrações positivas, pedindo vibrações positivas ao nosso planeta, à nossa família. Temos que evitar aqui fazer vibrações por pessoas específicas, que não seja do nosso núcleo familiar ou as pessoas mais próximas, tá? Ah, ciclano, beltrano, não. Vamos se ater à nossa família, à nossa responsabilidade, tá? Para a gente evitar aí problemas de interferências. Fluidoterapia, sempre bom no início, separar ali um copo com água, cada um ter o seu copo, cada um ter o seu pouquinho de água, e ali no finalzinho do Evangelho, pedir ali para a espiritualidade presente, colocar no copinho com água ali o remedinho, o fluido que cada um de nós esteja precisando. Por que de forma individual? Porque cada um de nós temos os nossos probleminhas, as nossas coisas a consertar, as nossas preocupações, e então cada um vai receber o seu remédio da forma correta. Duração de mais ou menos 30 minutos. Não pode ser uma coisa muito maior do que isso. Ah, pode ser 35? Pode ser 40? Pode. Ou às vezes, vamos imaginar, você está num feriado, está numa viagem, onde você conseguiu fazer toda a preparação, avisando, chega lá, tem bastante gente, você convida 10, 15 pessoas para fazer com você o Evangelho. Olha que maravilha. E na hora da leitura, cada um quer fazer um comentário. Isso se estenda, não tem problema. Desde que esteja numa forma saudável, não esteja de uma forma amassante, chateando um, chateando o outro pela demora, é totalmente válido, tá bom, gente? É isso aí.
Vocês têm alguma dúvida? Vamos abrir o chat aqui. Vamos ver aqui. Boa noite, boa noite. A Suzana, maravilhoso Evangelho do Lar. Estou fazendo com a minha família pelo Zoom todas as terças. Legal. A Ludmila colocou não, tudo ok. Beleza, pessoal. Então, vamos fechar aqui o chat e bola para frente. Então, vamos lá. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus. Então, a nossa aula de hoje, bem-aventurados os aflitos. Vamos falar sobre a justiça das aflições. Falaremos também das causas atuais e anteriores das aflições. Retorno à vida corpórea. Esquecimento do passado. Justiça das aflições. A gente encontra no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, iniciando ali item 3. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Perceba que essas bem-aventuranças, essas passagens que nós encontramos, elas são de suma importância, tá? Então, depois de muito tempo, a gente vai assimilando, trazendo bastante conhecimento de forma a entendermos, né? Vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Como assim? Vós que tendes fome, serais saciados. Vós que chorais, porque rireis, né? Da onde vem essa certeza? A gente pergunta, né? Por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Olha essa imagem aqui. Enquanto um tem aqui vasto cardápio de comida, outros ali não tem nem um grão de arroz. Às vezes, sem a gente imaginar, sem ter conhecimento, sem entender a justiça de Deus, a gente pode se revoltar com isso, né? Olha essa outra imagem. Enquanto uns aqui do lado direito moram com luxo, quadra, piscina, uma piscininha a cada prédio. Olha ao lado, um muro de separação. Um muro de separação. Que bairro você mora? Este fala o que está aqui na pobreza, fala o mesmo bairro que esse que está na grandiosidade. Essas imagens aqui faz a gente refletir bastante, né? E o Espiritismo nos traz as respostas para isso. Isso gera uma revolta, gera bastante, né? Mas a gente tem que buscar conhecimento, buscar as formas da gente digerir isso, entender, compreender e fazer com que isso cada vez mais diminua. Nós aí temos a tendência de supervalorizar o sofrimento. O que isso quer dizer, supervalorizar o sofrimento? Em qual sentido? Essa imagem dessa criança. Todos nós fomos crianças. Todos nós já andamos pelo shopping, ou às vezes andando num parque, ou mesmo na rua. Uma criança querendo alguma coisa, a mãe não deixando. A criança começa a fazer como se fosse uma birra, como se estivessem matando ela, como se estivesse trucidando a criança. A mãe chega a pedir desculpa para os outros. Mas a gente entende que uma criança ainda está num processo de aprendizagem, né? Então, dessa mesma forma, essa criança aqui, ela está supervalorizando o sofrimento dela. Nossas dores são sempre as maiores.
A gente sempre olha para a grama do vizinho e sempre vai achar ela bem mais cortada, bem mais verdinha. Nossos problemas são sempre os maiores, né? Então a gente fala assim, nossa, eu estou passando por um problema. Aí você está no metrô, você fica pensando, aí você começa a escutar o problema da pessoa que está do lado. Você fala, nossa, eu pensava que eu tinha problema, mas olha o problema dessa pessoa, né? Mas ainda a gente tem essa sementinha dentro da gente que os nossos problemas sempre são os maiores. Nossos fardos são os mais pesados do universo. É isso que a gente vem exercitando na nossa cabeça e não podemos. Sabe por quê? Evangelho capítulo 5, item 18 agora tem uma resposta. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Por que que foi trazido isso para a gente? Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Já pararam para pensar? Se eu tenho um problema de matemática, que é para nível de colegial, de segundo grau, adianta eu dar esse problema para uma criança de primeiro grau? Lógico que não. É a mesma forma agora aqui. Se Deus passou para nós um problema, trouxe para nós uma situação, nós sabemos resolver. Nós sabemos resolver. Mas como? Sofrendo? Supervalorizando o nosso sofrimento? Não. Temos que valorizar? Temos. Olha essa, mas não supervalorizar o sofrimento. Olha o que Joana de Ângeles trouxe para a gente no livro Celeiro de Bênçãos, capítulo 35. Serão consolados. Também é uma ótima leitura para trazer para o Evangelho, tá bom? Indispensável valorizar a aflição, sopesando-a com discernimento, de modo a conduzi-la às fontes inexauríveis do Evangelho, em clima de serenidade, respeito e amor. O que ela quer dizer aqui? Que nós devemos valorizar a aflição, não supervalorizar o sofrimento. A linha aí é muito tênue. Uma coisa é você supervalorizar o sofrimento, para vocês entenderem. Valorizar o sofrimento, o que é? Lembra da birra da criança. Lembra quando a gente está passando por um problema e a gente prefere se revoltar, prefere entrar em vício, prefere partir para a criminalidade, dessa forma. Valorizar a aflição é agradecer, é ter gratidão por aqueles problemas, aqueles obstáculos que a gente encara, certo? Sopesando com discernimento. O que seria isso? Passando por esses problemas com serenidade, com respeito e amor. Serenidade como? Exercitando a paciência. Exercitando a paciência. Às vezes, pai, eu quero ser mais paciente. Oh, Deus, me dá paciência. Deus não vai vir aqui e colocar um chip da paciência na nossa cabeça. Ele vai trazer para a gente situações para que a gente possa exercitar a paciência, como na matemática. Eu aprendo ali que 2 mais 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, só que até eu chegar a esse raciocínio rápido, eu tive que fazer milhares de vezes a tabuada, exercitando. É a mesma coisa. Então, se a gente trata com paciência os problemas, se a gente respeita a vontade de Deus e trata o próximo com amor, sabendo que o problema do outro um dia pode ser meu, às vezes aproveitando a oportunidade para um ato de caridade, é isso que a gente necessita fazer. É fazer do problema não um fardo, fazer do problema um degrau. Fazer do problema um degrau. É isso que é valorizar a aflição, tá bom? Ali todas as dores se acalmam, todas as lágrimas se enxugam, todos os aflitos são consolados. Então você entende que a primeira ensina como fazer, como passar pelos problemas. O segundo período aqui, Joana nos traz que tudo isso será revertido em quê? Em consolo, onde todas as lágrimas se enxugam, todos os aflitos são consolados. Jesus não praticava milagres, Jesus aliviava dores,
falava, vá e não peques mais. Vá e não erre mais. Agora, se o irmão voltar a errar, se o irmão voltar a cometer o mesmo ato, com certeza ele vai voltar a adoecer. O cego que teve a sua vista de volta, voltará a ficar cego. O leproso voltará com as suas feridas. A hemorrágica voltará com a sua hemorragia. E assim por diante. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Isso está em Lucas 6, 24 e 25. O que está querendo dizer aqui? Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e chorar. Nossa, mas Jesus, Lucas está trazendo para a gente uma ameaça? Não, está trazendo a justiça. Olha outra espitirinha aqui. No passado, esse rei, quero mais comida, aumente as taxas dos impostos. Olha no presente, quero comer, mas as minhas taxas de colesterol estão altas. Verifiquem que aqui ele tinha poder, ele tinha saúde e ele tinha quanta comida na frente dele. E mesmo assim, o que ele queria? Ele queria mais comida, ele queria, desta forma, aumentar as taxas dos impostos. Para quê? Para que os outros que já sofriam, sofressem mais para agradá-lo. E no presente, ele até tem a comida. No presente, ele até pode ter o dinheiro, mas não tem saúde para comer. Então, o pior é isso. É ele ter a mesma condição para comer, para beber, igual na vida passada, só que nessa vida ele não pode. Isso é pior você ter o que comer e não poder comer. É pior do que você não ter o que comer. Então, olha a situação que trouxe aqui, né? Essa explicação, essa passagem de Lucas aqui e essa espitirinha aqui é muito interessante. Dúvidas? Vamos abrir aqui o chat. O pessoal está tranquilo? Tudo ok aqui? Às 8h31, tudo tranquilo? Então tá bom, pessoal. Qualquer coisa, vão colocando no chat que depois a gente volta, tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, a gente pensa o seguinte. Vamos entrar aqui agora nas causas atuais das aflições. Lembra no exemplo anterior que ele não tinha saúde para comer? Ele tinha dinheiro para comprar comida, ele tinha comida, muita comida, só que ele não tinha saúde, né? Então, assim, isso seria uma causa atual? Vamos pensar, né? Será? Vamos estudar aqui um pouquinho aqui para a gente ver. Causas atuais das aflições está no capítulo 5, item 4 e 5, tá bom? Quais seriam essas causas? Exemplos. Pelo orgulho e ambição, não limitam seus desejos. Então vamos lá, pessoal. Estamos falando agora aqui das causas atuais. O que são causas atuais? A gente analisar a nossa vida, a gente vai ver que, exemplo, se eu pular de um prédio, do primeiro andar até o térreo, a chance de eu quebrar a perna é grande. Eu posso quebrar a minha perna por uma imprudência minha. Mas será que essa imprudência minha, será que essa perna quebrada foi por causa da minha vida passada ou porque eu fui imprudente nesta vida? Foi porque eu fui imprudente nesta vida. Tá bom? Então, aqui, pelo orgulho e ambição não limitam seus desejos. Então, olha que o ser humano, muitas vezes, ele passa por cima de todos, espizinha muitos problemas, muitas pessoas, passa adiante. Casais unidos por interesse ou vaidade. Então, quantas separações aí, quantas desgraças aconteceram quando um casal se uniu por interesse ou por vaidade? Por egoísmo.
Às vezes nós não buscamos o equilíbrio, principalmente dentro de casa, né? Então, nas nossas decisões, quando a gente fala não dá o braço a torcer, eu tô certo, se ela não quiser concordar, se ele não quiser concordar comigo, é um problema dele, eu tenho a minha opinião, e é assim que eu vou ser, é assim que tem que ser. Então, todas essas atitudes faz com que a gente pode já nesta vida ter problemas. Pais que faliram com seus filhos na infância. Então vamos imaginar um filho na adolescência, um filho mais velho com problemas, tá? O pai fala: o que eu fiz para merecer isso? Só pode ser de vidas passadas, é um resgate. Será? Trazendo nesse ponto, no livro O Consolador, Emmanuel traz para a gente na questão 109, a questão dos 7 anos. O pessoal, para vocês entenderem só um pouquinho aqui, é muito interessante. Até os 7 anos, a criança, ela ainda está ligado muito ao plano espiritual. O corpo dela só corta exatamente assim, o corpo espiritual dela só vai estar 100% conectado ao corpo físico a partir dos 7 anos. Então, até os 7 anos, as nossas más tendências que a gente traz de vidas passadas, elas ainda estão muito aflorando. Então, a criança, ela tem uma ligação com o plano espiritual muito grande. Às vezes, criança chega, não gosta... A criança chega e fala: eu não gosto do tio tal. Você fala: nossa, por que você não gosta dele? Não gosto, ele é chato. A gente não sabe o porquê. Às vezes, a criança tem uma indiferença com aquele espírito que ele conseguiu identificar. Não no tio, o espírito ele conseguiu identificar, porque ele ainda tem uma sensibilidade muito forte ligada ao plano espiritual. Da mesma forma, muitos são as crianças que brincam com seus amiguinhos imaginários, né? Na realidade, nada mais são ali do que o seu espírito protetor, um espírito familiar, que está ali acompanhando e realmente brincando com ele, tá bom? Com o passar do tempo, isso vai diminuindo, tá bom? Isso vai diminuindo. Como saber, então, se a aflição vem dessa ou atual reencarnação? Como a gente já falou ali no slide passado. O livro o Evangelho nos explica: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A gente vai se perguntar: o que eu fui fazer? Como vou sair disso? Então, se você puxar na memória, puxar na sua consciência, e você verificar que alguma atitude sua fez para que aquilo acontecesse, um exemplo: eu ganho R$1.000 por mês, eu vou fazer uma dívida de R$2.000 por mês. Eu vou falar assim: não, eu vou conseguir um aumento salarial com o meu chefe. Então, quando você faz a dívida, você já sabia que você não ia conseguir, você precisava de um aumento salarial. O que acontece lá na frente? Você não vai conseguir um aumento salarial e o seu nome vai ser negativado. Aí você fala: o que eu fui fazer? Então, quando você fala o que eu fui fazer, você já consegue identificar que você fez uma dívida que você não conseguiria pagar. Você deu o passo maior que a perna. Essa expressão, ela é para causas atuais das aflições. É o passo maior que a perna. Se você der um passo maior que a perna, você vai ter uma causa atual. Pode ser financeiramente, pode ser dentro da sua casa, com a sua família, com seus filhos. Às vezes uma palavra a mais que se fala, uma discussão que você deixa aí num segundo grau, aí, que você não consegue equilibrar. Então, você percebe ali que passou do ponto. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para dentro de nós, da nossa consciência, dos nossos atos, e ver se o arrependimento bate em algum local. Se esse arrependimento bater, você pode ter certeza, você achou a causa atual da aflição. Olha esse senhor, né? Vamos imaginar aqui que esse senhor fosse um fumante, fumou durante a vida dele e hoje está sendo acometido por um problema respiratório. O médico ali mostrando e ele falando: nossa, por que eu fui fumar? Agora estou acometido por uma doença. A lei do homem atinge todas as pautas. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz alguma coisa, você pode ser penalizado pela lei do homem, mas a lei do homem não atinge todas as pautas. Vemos no noticiário
quantas injustiças que estão sendo acometidas, as pessoas, isso é uma injustiça, eu busco justiça. A gente tem que entender que se ocorreu porque é justo, está na lei. A lei do homem, ela não consegue atingir todas as faltas, não vai conseguir, porque é uma lei que não veio evoluindo junto com a moral. A moral, ela conseguiu, por incrível que pareça, a moral está conseguindo evoluir mais rápido do que a lei do homem. Então, a gente verifica hoje que o vencedor de uma causa nem sempre é o que merecia ganhar, é o justo. Mas se você for analisar a regra do jogo, é claro, a lei é clara, né? Então a justiça hoje, ela está deixando de ser justa, tá bom? Mas como a gente resolve isso? Com a lei de Deus, pois na lei de Deus não há impunidade. Então não tem lei do homem que seja próxima da lei de Deus. Não tem como a gente resolver outra coisa sem ser com a lei de Deus. A evolução vem pelo aprendizado. Então, quando a gente analisa a lei do homem, você verifica que ela é falha, ela necessita reformar, os homens necessitam melhorar o seu caráter para depois olhar para a lei do homem, fazer uma reflexão, modificar, para tentar chegar um pouco mais no justo. Deus está anos luz na frente, enfim, ele é tudo, ele está infinitamente na frente da gente, infinitamente na frente de todos, né? Ele é incomparável, a sua lei é incomparável e não tem quem fique impune. Isso acaba o quê? Evoluir com todo esse aprendizado. Mas aí você me pergunta assim, Miguel, no caso daquele senhor, né? Vamos imaginar um outro exemplo aqui. Vamos imaginar que você pratica algum ato de desespero no final já da sua vida, ou alguma coisa ruim no final da sua vida. Ou como muitos, e no leito de morte, fala assim, começa a bater o arrependimento, né? Nossa, eu errei, eu faria diferente. Nossa, o que eu posso fazer para melhorar? Agora já é tarde. Então, a gente tem as nossas experiências, você tem o feedback da sua vida no momento da morte. Mas e aí, já foi? Como que a gente vai encarar essa situação? De uma única forma, com a reencarnação. É a única explicação para nos dar direito a passar por essas provas novamente, por poder resgatar aquilo que nós erramos em vidas passadas e fazer novamente, passar novamente por aquelas situações e tentar desta vez acertar, né? Dúvidas? Vamos olhar aqui, bate-papo, tem uma. A Ludmila tranquila, Ludmila Nasser, adorei essa maneira de ver, muito útil e fácil de aplicar. Alguma dúvida, pessoal? Olhando aqui, nenhuma. Vamos seguindo então, tá bom? Só um minutinho, deixa eu voltar aqui, acho que a Agnes. Agnes, você quer falar alguma coisa? Pode abrir o áudio, tá bom? A gente espera aqui. Agnes? Agnes, eu vou seguir aqui, tá bom? Qualquer coisa você coloca no chat, aí a gente coloca aqui para você depois a sua dúvida, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vamos pegar esse videozinho aqui. A gente tem um tempinho aí, a gente está um pouquinho adiantado, eu acho que vai dar para a gente assistir, tá bom? Juntos.
Miguel, tá sem som. Ah, tá. Pera lá. Tá sem som? Tá sem som. Eu esqueci de compartilhar o som do computador. Desculpa, gente. Pessoal, sabe do dia que a gente estava conversando que eu queria ser fitness? Não sei se o senhor vem acompanhando por aí. É que aqui na Terra tem essas exigências. As que há uns problemas em planejamento. O senhor faz as coisas mais gostosas, as que engordam. Por que o senhor não faz essas coisas mais gostosas, as mais saudáveis? Por que o alface não vem com gosto de Nutella? Por que a vagem não vem com gosto de lasanha? Comigo. Porque pra mim o alface sempre foi feito de comida, senhor. Porque aquilo ali... Mas é lindo. Brota ali, nasce, é lindo. Mas o estrogonofe tem um valor mais produtivo, né? O homem teve que pensar mais do que fazer um estrogonofe do que colher um alface. Assim, o corpo físico é perfeito, mas tem pessoa que tenta engordar, que só a graça, viu? Só de... Nem eu, né? Engordo respirando. Passei em frente ao fast food, suspirei, engordei. Aquilo entra em mim por osmose, aquela caloria toda, sabe? Vem de fora para mim, tu me infla, tu me infla. Tu me infla, Senhor, de amor e a comida de peso. E assim vamos vivendo, e a roupa não vai cabendo. Sua que já nasce, que come que nem um leão, come como pessoas perfeitas e não engorda nada. Eu tenho um primo que ele é um varapau, um palito. Ele come... Ele tem aquele corpo perfeito, não malha, não faz nada, não tem vida fitness, não faz dieta. É a genética. Eu achei linda essa coisa que tu criaste. A genética. Tudo é certo. Ame o próximo. Não ame alface, não ame verdura, não ame legumes. Não foi claro em nossas instruções. Jesus multiplicou o quê? Foi o pão, não foi a chia, não foi a quinoa, foi o pão, carboidrato. Vocês entenderam, pessoal? Quando a gente coloca aí, esse nosso amiguinho aí, ele... Vamos ler aqui a nossa pergunta. E se não encontramos a causa na atual vida? Ele trouxe ele mesmo ali. Ele disse que tem um primo que é um varapau, que come o que quer, não faz dieta e não engorda. E ele só engorda com o cheiro, né? Uma expressão que ele trouxe ali, né? Porque o que essa criança ela fez nessa pouca vida dele, de uns 10 anos, que deve ter aquela criança, o que ele fez para ter esse problema com engordar facilmente, né? Onde está a justiça de Deus, onde uns são mais, não engordam, e outros engordam só pelo cheiro? Então, dessa forma, se a gente não consegue encontrar dentro desse curto período uma explicação, nós caímos aqui nas causas anteriores das aflições. Capítulo 5, itens 6 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não encontramos a causa na atual vida. São, então, anteriores. O que dizer, então, sobre mortes prematuras na família? Como eu disse, uma criança com 2 anos vem a falecer, reveses financeiros, você fala, nossa, eu sou a pessoa mais prudente, eu faço economia, eu guardo meu dinheirinho, não gasto com besteira, com futilidades, não compro nada supérfluo. E do nada, vem um ladrão, entra na minha casa, rouba tudo, rouba todas as minhas economias. O que eu fiz de errado? A pessoa busca na consciência o que ela pode ter errado. Eu tranquei a porta, tem alarme na casa, mas existiu um revés financeiro. Atualmente, não dá para a gente encontrar. Logo, são anteriores. Quando a gente diz anteriores, são de vidas passadas, são resgates, são problemas que nós temos que passar, seja para resgatar, ou seja para evoluir, talvez, né?
deficiências de todas as ordens, doenças em tenridade, como é o caso que a gente poderia falar aí, é um caso de obesidade daquele irmãozinho lá, do vídeo. Se nós vamos falar numa pessoa obesa com 40 anos, que teve durante sua vida hábitos alimentares de comidas gordurosas, não praticou atividade física, a gente achou uma causa atual da aflição. Agora, no caso desse irmãozinho aí, só pode ser anterior. Ele não deu causa nesta vida para isso acontecer. Doenças inexplicáveis para o homem. Um amigo nosso faleceu de problema respiratório aos 60 anos, mesmo sem ter fumado a vida inteira. Mas e aí? Doença pulmonar só pode dar em quem fuma? Não. A probabilidade é grande. Coitado. Não. Lembra que não existe vítima no universo? Alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem que ser acertada diante da justiça de Deus. Então vocês vão colocar aí do axioma que nós falamos. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Lembra quando a gente conversou do axioma? Se você olhar tudo aquilo que não for obra do homem, logo é obra de Deus. É da mesma forma. Todo efeito tem uma causa. A justiça divina. Misericórdia divina em dar oportunidade de resgatar o que não deu tempo em vidas anteriores. Como foi o caso daquele exemplo daquele nosso irmãozinho já de idade com probleminha lá no pulmão, né? Que a gente falou do cigarro, ele olhando para aquele raio-x. Tudo bem que aquele raio-x estava limpinho, né? Para quem conhece aí. Mas a misericórdia divina está aí, para a gente passar novamente pelas provas, na reencarnação. E de que forma que a gente faz para nós passarmos por essas aflições na reencarnação? Nós temos, isso é uma coisa que vocês vão escutar muito no nosso curso aqui. Provas, expiações, que é o momento onde, é o estágio que a Terra está no momento. Nós viemos de um mundo primitivo, hoje a gente está na segunda escala, no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda é maior que o bem. Estamos em modificação para o mundo de regeneração, onde ainda o mal vai existir, só que o bem vai ser muito maior do que o mal. Mas vamos se ater aqui hoje nas provas e expiações. Provas. Um braço quebrado. Poderíamos dizer que é uma prova. Quebrei o braço, estou ali. Estou provando o quê? Provando a minha paciência, provando às vezes eu exercitar a escrever com uma outra mão, provando a paciência da minha mãe, provando a paciência da minha esposa, provando a paciência da minha professora, que vai ter que escrever para mim, na nossa época era o serviço de casa, né? Hoje é tudo digital, mas enfim. E expiações? Olha a diferença desse nosso irmãozinho aqui. Olha como ele escolheu vir ao mundo, sem os dois bracinhos. Não é à toa que ele veio sem esses dois bracinhos. Isso daqui é para ele uma coisa muito importante. Só ele e Deus sabe. Prova. Vamos tentar então definir aí a prova. A prova faz parte da nossa evolução. Tudo aquilo que nós passamos na nossa vida como uma prova faz parte da nossa evolução. É a partir delas que nós conseguimos evoluir na escala da espiritualidade. Exemplos: perdas financeiras, um familiar complicado, uma beleza física. Nossa, amiga, uma beleza física, sim. A pessoa tem uma beleza física muito boa, é uma prova. Ter uma beleza física abaixa, é uma prova. É prova para tudo quanto é lado. Um chefe rude, colegas invejosos, mortes prematuras, doenças inexplicáveis,
uma raça que nós escolhemos vir, né? A etnia, o local onde nós vamos nascer. Nos livros, nos bastidores da obsessão, rapidamente para vocês entenderem aqui como que funciona, tá? É bem rápido. O Sr. Mateus, ele era um pai de família, só que um pai de família desregrado. Ele tinha o vício com jogo, e esse vício que ele tinha em jogo estava destruindo a família dele, porque desequilibrava todo o núcleo familiar dele, tá? Então, eu não vou me estender, porque tem várias coisas aí para a gente analisar, então não vou me estender nesse caso. Mas vocês vão ler esse livro no Mediúnico 1. Se Deus quiser, vocês vão ler aí no Mediúnico 1. Ou antes, se quiserem. O que acontece? Ele já estava ficando tão endividado, ele já tinha uma dívida para resgatar nesta vida. Só que ele acabou se deixar levar pelo vício. E o vício estava desregrando toda a família. Olha quão bom a espiritualidade é. Sabe o que a espiritualidade fez? A espiritualidade incluiu, eu vou usar um termo mais... provocou, acho que é o termo melhor, provocou um êmbolo no cérebro dele, fazendo com que ele tivesse uma isquemia cerebral. Essa isquemia cerebral fez com que ele ficasse acamado durante um bom tempo. E por ele ficar acamado um bom tempo, ele foi obrigado a ficar longe do vício do jogo. E por ele ficar acamado muito tempo, ele precisou do socorro das filhas, da esposa, todo dia ao lado dele. E ali, acamado, ele conseguiu olhar e dar valor a tudo que ele tinha em volta. Desta forma, a espiritualidade conseguiu agir naquela família, trazendo aquela família para o eixo. Então, a doença para ele foi uma prova, foi uma expiação. A dor é uma luz acesa no apoio da evolução. Às vezes, a dor faz evoluir, mas à frente vocês vão aprender que a dor existe, dor evolução, dor auxílio, dor expiação. Não vou trazer agora para não confundir vocês, mas hoje a gente vai falar sobre essa dor evolução. Então toda a prova que a gente passa é uma dor que vai fazer com que nós, bem suportada, faz com que a gente evolua. Expiação são determinadas pelas leis divinas. À vista ou parcelado, antes de reencarnar, a gente vai falar assim, nossa, e agora? Quanta besteira eu fiz na vida passada? Preciso começar a resgatar meus débitos. Aí no projeto reencarnatório, o pessoal chega lá e fala assim, vamos lá, vem aqui, Miguel, senta aqui comigo, pega um papel, uma caneta aí, vamos sentar aqui, vamos conversar. O que você vai querer espiar? Ah, olha, na época que eu estava encarnado, eu cometi vários crimes. Ah, que crime? Ah, eu cometi um assassinato, eu roubei um banco, eu traí minha mulher. Aí o nosso colega vira e fala assim, você vai querer fazer tudo isso de uma vez, espiar tudo de uma vez? Você quer à vista ou parcelado? Não, quero à vista. Não, quero parcelado. Não tem problema. Olha o que está em vermelho aqui. É escolha do espírito. Mas se ele for merecedor. Como assim, Miguel? Se ele for merecedor. Vocês já vão entender rapidinho. Exemplos de expiação. Mortes prematuras, doenças inexplicáveis, raça, etnia, etc. Opa! Deu trave aqui, o que aconteceu? Você copiou e colou ali, o que aconteceu? Não copiei, não colei. Na realidade, eu copiei e colei. Só que é o mesmo exemplo. Mas como assim, Miguel? Vamos lá. Então, a gente tem que explicar duas coisinhas para vocês aqui. Por que o espírito tem que ser merecedor? A gente vai explicar. Não tem o mesmo exemplo. Vamos lá.
toda expiação é uma prova, tá bom? Esse é um mantra que fica para vocês, mas nem toda prova é uma expiação. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Esse é o mantra de hoje, pessoal. Mas como assim? Vocês lembram do caso Júlio que a gente estudou no Entre a Serra e o Theo, na aula 2? Vocês vão lembrar agora, tá? Morte prematura. Então, pegamos, tá bom? Lembram aqui que Júlio, esse nenê, ele foi suicida na vida passada? Ele tentou suicídio por afogamento, não conseguiu. Depois, tentou suicídio por ingestão de veneno, não conseguiu. Depois conseguiu êxito por afogamento. E quem deu causa a esse suicídio dele foram o pai dele e a mãe dele desta vida, que era um triângulo amoroso aqui, que Júlio foi traído pelos dois. Vocês estão lembrados? Então, para Júlio e para os seus pais, a morte prematura de Júlio é uma expiação. Por quê? Porque os três deram causa, tá? Lembra do efeito e causa e efeito? Os três deram causa para o suicídio de Júlio. Ah, mas Júlio não teve culpa. Teve. Júlio podia perdoar. Miguel, você perdoaria? Não sei. Né? Jesus perdoaria. Eu ainda não sei. Nós estamos treinando, fazendo a nossa reforma íntima para isso. Tá bom? Por isso que a gente estuda e temos que tentar colocar em prática. Então, Júlio também tem aqui no seu suicídio. Ele atentou contra a vontade de Deus. Tirou a sua vida antes do tempo. Os seus pais, hoje, deram causa à loucura dele de cometer o suicídio. Então, para Júlio e seus pais, uma expiação. E para os outros familiares, os parentes, amigos, todas as pessoas mais chegadas da família não vão sofrer? Não vão sofrer com a perda daquela criança em tenridade? Não vão sofrer com o sofrimento dos pais? Então, para os parentes que não deram causa àquilo, aquilo ali é uma prova. Então, uma expiação faz com que o espírito passe a resgatar as dívidas, resgatando dívidas através da expiação. E a prova? A prova, o espírito evolui. Então, perceberam que nesse mesmo caso aqui, a gente tem que uma expiação sempre vai ser uma prova, mas nem há uma prova pode ser uma expiação. Porque para os parentes eles estão passando por aquilo ali para evoluir. Os pais estão passando aquilo ali para expiar, para resgatar a dívida. Mas como fica, Miguel? Vamos lá na frente. Respondendo aquela outra pergunta do merecedor. Júlio era merecedor, uma vez que ele tirou a própria vida por suicídio, por afogamento. Ele era merecedor de chegar no plano espiritual e escolher o que ele deveria passar ou não? Não. Ele, nesse caso, ele não foi merecedor. Então, por isso que a gente colocou ali que se o espírito ele for merecedor, ele vai ter o direito de escolher se ele quer parcelado, se ele quer à vista, tá bom? Então, Júlio não era merecedor. Ele já encarnou e já perdeu a sua vida novamente, afogado, e na sequência, ele com problemas no corpo, na garganta, veio a falecer novamente, veio a desencarnar novamente, tá bom? Então, unidos foram, se falharam na evolução, apenas pelos resgates de suas faltas irão purificar-se. Então, quando você passa por uma expiação, você se purifica. Quando você passa por uma prova, você evolui, tá bom? O viajante, o cachorro e o prego. Essa historinha, vou contar ela rapidinho aqui. O que acontece? Um viajante estava passando, foi colocar combustível no seu carro e descendo do seu carro para pagar, do lado do caixa, tinha uma caixa, nessa caixa sujeiras e um monte de prego. Existia um cachorrinho sentado em cima dos pregos. Aí o viajante virou pro frentista e falou assim, nossa, esse valor tá, e por que ele não sai? Aí o frentista, muito sábio, falou para ele, porque eu acho que não deve estar doente. As provas da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. Verifica que para aquele animalzinho, lógico que isso é uma história, as provações
aquele animalzinho estava sendo provado a sua resistência, sendo provado a quanto ele conseguiria aguentar aquela situação com resiliência, com resignação, sem chorar, sem miar, sem latir, sem gritar. Então, ele estava passando por uma provação ali de forma bem suportada. Faz com que ele adiante-se. As expiações apagam as faltas e purificam. Então, quando você está numa expiação e você passa por aquela situação novamente, provavelmente você vai passar pela situação, purificou, mas eles ainda não foram provados. Então, provavelmente, mais para frente, eles vão ter que passar por uma situação, vão ser os parentes de alguém para serem provados numa perda prematura. Vocês entenderam como as coisas vão funcionando? Eu vi que tem algumas perguntas ali, depois a gente já vai voltar, tá bom? Já consegui aqui, já finalizou. Vamos às perguntas aqui. Vamos lá. Suzana. Nesse caso, os pais também tiveram essa escolha da perda do filho? Suzana, para o Espiritismo tudo pode, tá bom? Só que na realidade eles ali, será que eles eram merecedores? Será que eles eram merecedores de escolher? Eu acredito que nesta ocasião não foi passado para a gente no livro, tá bom? Nesta ocasião eu acredito que os pais, eles podem escolher, sim, fazer esse resgate, para dar oportunidade ao filho de vir à vida e poder também resgatar o que antes foi um suicida, tá bom? No livro não é trazido para a gente essa possibilidade deles, tá bom? Mas pode sim, eles podem fazer essa escolha. Lembrando que a gente não sabe o quanto de bônus hora, né, no plano espiritual, o quanto de bônus hora que esse casal tinha antes de cometer essa falha, cometer esta traição, né? Então, tudo tem que ser levado num equilíbrio. A gente não pode analisar um ato isoladamente. A gente tem que analisar todo um corpo, né, para a gente verificar certinho se eles vão poder ou não, tá? Mas, normalmente, quando são assuntos, neste caso, assim, a gente tem outras histórias de outros livros, depois a gente pode trazer para vocês, que sim, é tudo feito com planejamento, tá? Eu acabei de ler o livro agora, chama Bastidores da Obsessão, onde, sim, um triângulo amoroso ali, não era nem um triângulo amoroso, era um assassino do namorado. Eles combinam, né, a mãe, na realidade, que seria a namorada, vai ser mãe do namorado que era em vidas passadas e do assassino do namorado. Ela vai ter a responsabilidade aqui de fazer com que os dois, por amor, voltem a seguir na evolução. A Amanda colocou, mas como assim parcelado ou à vista? A gente, na reencarnação, Amanda, a gente tem essa opção quando nós somos merecedores. Como eu disse, nós temos milhares de defeitos. Às vezes, nós não temos tempo hábil para sofrer. Vamos imaginar que eu tenha cometido uma atrocidade de ter ligado uma câmara de gás. Se eu fui, na época da Segunda Guerra, responsável por acionar a câmara de gás. E ali dentro existiam várias pessoas que acabaram morrendo por uma atitude minha. Você já imaginou quantas vezes eu teria que reencarnar? Quantas vidas eu teria que resgatar? Quantas foram as minhas dívidas? Quantas vidas foram tiradas por minha responsabilidade? Eu posso chegar ali e falar, olha, eu quero dar uma adiantada nisso daí, como que eu posso fazer? É você que sabe, você quer parcelar em quantas vezes? Você foi responsável por 1000 vidas. Como que você quer acertar essas 1000 vidas? É neste caso, tá bom? Não quero, eu quero uma por vez. Tá bom, não tem problema nenhum. Então, a gente vai reencarnar e nós vamos passar ali por um problema respiratório
e vamos desencarnar. Aí nós vamos encarnar novamente, mais uma vida, e vamos desencarnar. Não, eu quero 3, 4 vidas de uma vez só. Tudo bem, vamos lá. Nós vamos entrar, você vai passar por um processo difícil de respiração, depois você vai ter que fazer um transplante pulmonar, aí depois vai dar errado esse transplante pulmonar, você vai ter que refazer novamente, aí o seu filho é acometido da mesma doença, você vai passar por esse sofrimento, aí na sequência o seu filho desencarna e você desencarna na sequência. Opa, já conseguimos lograr êxito em 5 vidas. É basicamente esse exemplo, um exemplo bem simples que eu estou te dando, mas que vai fazer parte do nosso processo reencarnatório. Lógico que uma atrocidade dessa, o espírito nunca vai ter o merecimento para escolher, mas seria basicamente nessa linha de raciocínio, tá bom? Nessa linha de raciocínio. Eu estou vendo aqui, não tem mais perguntas, vamos continuar aqui, que o nosso tempinho já está se esgotando. Retorno à vida corpórea. Mensagem de Chico aqui. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados aqueles que têm fome, que serão saciados. Vocês estão lembrados que a gente leu na frente, né? Bem-aventurados os que choram, porque rireis. Enfim, todas essas promessas que Jesus fez, sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Engodo é uma palavra que significa artifício para atrair. Era como se Jesus tivesse prometendo alguma coisa que ele não poderia cumprir, só para angariar fiéis para a sua missão, para a sua obra. Então, vocês entenderam como que Jesus vai prometer uma coisa, uma bem-aventurança além da morte, se além da morte não existisse nada, né? A gente encontra isso no capítulo 5, item 3. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. O que quer dizer isso daqui? Vamos ler devagar agora. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento, vê passar obstáculos como vê correr nuvens. O que isso quer dizer? Vou explicar com imagens. De que obstáculos que ele está dizendo? Eu acho que todos vocês conhecem esse nosso colega aqui, né? Então, ele pode... a imagem dele, tudo que ele representou para a ciência mundial, traz aqui. O que é um obstáculo para um homem desse? O obstáculo para ele impediu a missão que ele veio aqui cumprir? Então, quando a gente analisa um trem, nós temos que ser o trem na nossa vida. Os obstáculos têm que ser a fumaça. A gente vai ter que caminhar e os obstáculos ficam para trás. É o que esse homem fez, o que esse ser humano, esse espírito fez. O fato dele ter vindo com as deficiências dele, porque ele precisava espiar essa situação. Mas a inteligência dele, a resiliência, a resignação, e seguir em frente no seu propósito, é o que tem que trazer esperança para todos nós. Eu acho que essas imagens não precisam de explicação, né? Então, está aqui. Depende de nós, de cada um de nós, mexermos lá dentro da nossa paixão, indicando o melhor caminho a seguir, sempre levantando a cabeça, erguendo a cabeça diante dos obstáculos. Os obstáculos não é uma pedra no nosso caminho, é um degrau na evolução. Dúvidas? Vamos ver aqui. Nenhuma. Vamos seguindo então. Esquecimento do passado. Está no Evangelho, capítulo 5, item 11. Vidas passadas. Vai ser legal agora, hein? Dentro de nós existem muitas tendências passadas.
Lembram quando eu trouxe o nosso amigo cientista? Provavelmente, quando ele encarnou, ele não lembrava o que ele tinha sido. Quando ele começou a ter as doenças, a ter a doença começou a desenvolver, Casado de Novo, quem teve a oportunidade de assistir o filme dele, ele não se preocupou em buscar o que era, o que não era. Porque ali é uma doença. Na vida dele, ele não tinha o porquê daquela doença. Mas ele traz dentro dele tendências. Quais eram essas tendências? A inteligência, a intelectualidade, a moral dele. Olha um leão. O que a gente analisa quando vê um leão? A gente vê a braveza, né? Às vezes a impaciência. A gente vê a ganância, por querer a maior parte para ele. O espírito vai evoluindo. De princípio espiritual, já inicia aqui o espírito. Então você vê aqui a cada obstáculo e a tendência que vai trazendo desde o início, do átomo ao arcanjo. Nós vamos trazendo em todas as nossas vidas as nossas tendências. E por que temos o esquecimento do passado? Livro dos Espíritos, questão 392. Imaginemos que vamos fazer uma prova e já temos o gabarito. Teria graça? Imaginemos que somos um goleiro e já sabemos o canto onde a bola vai. Teria graça? Onde estaria o mérito se assim fosse? Para o goleiro, o mérito para nós estudantes? Questão 393, Livro dos Espíritos. Vamos conversar um pouquinho sobre ela. Caridoso, orgulhoso. Se nós pudéssemos fazer um backup rapidamente da nossa vida passada e ali encontrássemos uma pessoa esbelta, bonita, uma pessoa que praticava caridade, uma pessoa que era amada por todos, nós nos sentiríamos orgulhosos. Falando, nossa, como eu fui uma pessoa muito boa. Nossa, estou orgulhoso de mim. E o orgulho é uma coisa boa? Do mesmo modo, se nós olhássemos na nossa vida passada, acesso à nossa vida passada, e víssemos que nós fomos um transgressor, um criminoso, uma pessoa rude, um ditador, nós iríamos ser humilhados. Nós mesmos iríamos nos humilhar. Nosso livre-arbítrio seria afetado. Que ponto? Como que eu iria poder olhar para o meu filho e enxergar nele que ele foi o meu assassino em vidas passadas? Ele me assassinou na minha melhor época, na minha adolescência, na época da faculdade, estudando. Ou ele me assassinou quando eu consegui aquela promoção no emprego que eu tanto queria. Ou ele me assassinou quando eu ia fazer uma viagem, no momento mais feliz da minha vida, que seja material, intelectual, depende do estágio que a gente esteja para a felicidade. Será que eu ia conseguir amá-lo nesta vida? Da mesma forma? Não sei. A gente só poderia responder se a gente passasse pela situação. Então, nosso livre-arbítrio seria afetado. Amá-lo ou não amá-lo? Eu olhar para minha esposa e olhar nela a mulher que me traiu na vida passada. Será que nessa vida eu não ia querer pagar com ela na mesma moeda? Será que meu livre-arbítrio não estaria sendo afetado? Como a gente resolve isso? Chama-se véu do esquecimento. O nome é a expressão que se dá
para o esquecimento do passado. O momento ocorre quando nós vamos reencarnar. Nós passamos praticamente como se fosse por um período gestacional aqui na Terra, no nosso corpo material, geneticamente aqui a mãe, a desenvolvimento, desde o momento da concepção do óvulo com o espermatozoide, o nosso espírito já faz a ligação. E ali o espírito já começa a imprimir neste corpo físico o seu corpo espiritual, que nós vamos estudar, que é o nosso perispírito. Esse período da gestação humana para o espírito faz parte da todo o seu projeto ali, que necessita, todo o acabamento, o projeto final, e já inicia-se o processo de esquecimento do passado. Justamente para que, a hora que tiver o encarne, quando encarnar, o reencarne, precisamente, não tenha essa lembrança full time na sua cabeça. Vão ter lapsos, como nós já falamos, até os 7 anos, que é quando corta-se ali, está montado certinho o corpo espiritual no corpo físico. Então, antes da reencarnação, ele ocorre antes da reencarnação, como já falamos, e ele se mantém durante toda a vida corpórea. Enquanto encarnados, não vamos ter acesso a essa vida do passado. Ah, mas eu tive uma amiga médium que teve acesso à informação. Calma. Nós temos que entender que as informações são passadas para nós de acordo com o nosso desenvolvimento, de acordo com o nosso merecimento e de acordo com a necessidade que a gente tem para desenrolar diversas situações aqui no planeta. Então, algumas pessoas podem ter acesso? Podem. Depende da espiritualidade, da vontade de Deus. Durante o sono, eu coloquei aqui, exceto em desdobramento. Durante o sono, o nosso espírito, ele faz o desdobramento. Tá? O que é isso? Quando no sono nós dormimos o corpo físico, o nosso espírito, ele se desliga da matéria e alça voos. Para onde? Para onde nós estamos mais sintonizados. A gente pode ir brigar, a gente pode ir brincar, a gente pode ir estudar, nós podemos ir trabalhar. Então, nesse desdobramento, nós temos acesso ao nosso subconsciente, à nossa caixinha guardada da nossa vida passada. Vamos ler durante aí os cursos, não me recordo agora o nome, se eu não me engano é no Entre a Terra e o Céu. Não me recordo o personagem. Ele, em desdobramento, ele ia duelar com os seus inimigos de vidas passadas. Os inimigos de vidas passadas ficavam esperando ele em desdobramento, quando ele assumia o perispírito da vida passada, para duelar. Quando a gente volta, a gente não lembra, por causa do véu do esquecimento. Imagina se a gente lembrasse de tudo que a gente sonha 100%, das coisas ruins principalmente. Como que nós iríamos viver? Essa é a misericórdia de Deus. Então, o véu do esquecimento é mais uma prova da misericórdia de Deus, em dar para nós, na reencarnação, a oportunidade de resgatar, por meio das expiações, os nossos erros. E, da mesma forma, por nossas provas,
nós temos ali a noção, porque nós aprendemos no plano espiritual como devemos agir. Nós estudamos. Mas quando a gente vem para cá, a gente tem só a essência. Nós precisamos ser provados para passar na prova. Tá? Então, é mais uma prova da misericórdia de Deus, o véu do esquecimento. Dúvidas? Vamos ver aqui. Do Juninho Contiero, Marco Júnior, acesso a essas partes guardadas no cérebro. Juninho, aqui a sua dúvida, as pessoas que falam sozinhas, se for as que eu estou imaginando, sozinha na calçada, gesticulando, esse tipo de coisa, né, guardadas no cérebro. Isso daí, na realidade, é um processo de obsessão que essas pessoas estão passando, ritual, e elas enxergam ali na frente deles os obsessores. Podem ser espíritos que estão ali para perturbar, para não deixar que aquele irmãozinho evolua. Então, se for nesse sentido, eu acho que a sua resposta está respondida, tá? Não tem nada a ver com acesso a informações no cérebro. São situações de processos obsessivos, tá bom? A Ana Carolina Gomes. Miguel, e quanto à famosa regressão feita em alguns consultórios de psicanálise, esse procedimento é recomendado? Olha, Ana, é aquilo que eu falo para todos nós. A gente buscar uma regressão, o que prova que aquilo ali não é um fruto da sua imaginação. Às vezes você potencializa uma situação. Como provar que realmente você foi aquela pessoa? É muito discutível. Não tem como a gente cravar. Não tem como a gente cravar que realmente você fez a regressão. O que eu posso te dizer é que essa regressão, ela vai te levar a um nível de subconsciência, né? Ela te leva a um grau de concentração onde você consegue acessar algumas mensagens em estado normal, tá? Mas não tem isso daí, então, que aquilo ali é uma vida passada, tá bom? Sobre ser recomendado, eu diria que é o seguinte, não vejo recomendação nisso, porque se fosse bom, Deus não teria colocado o véu do esquecimento na gente. Buscar essas informações para saber vidas passadas, eu acho que seria nada mais nada menos de uma transgressão a uma lei de Deus, tá bom? Mas o que eu posso te dizer é que essas informações que são trazidas na regressão nada mais são do que informações que nós já sabemos, só que esquecemos. E muitas vezes são dessa vida mesmo, tá? São situações que marcaram na nossa vida e que o nosso subconsciente, ele gravou de uma forma que nós não conseguimos acessar em estado normal, apenas num estado quase de transe, tá bom? A Suzana, mas depois qualquer dúvida pode voltar com a gente via e-mail, tá? A Suzana está perguntando, existe algum limite para resgate de vidas passadas? Posso resgatar nessa vida acontecidos, por exemplo, da época da escravidão? Sim, não tem problema nenhum. Os resgates, eles não têm época para isso acontecer. Não tem época. Rapidamente, você tocou no assunto da escravidão. Me recordo uma história agora, não me recordo o livro, mas uma senhora, ela era dona de fazenda e ela tinha por prática comprar escravos. E ao comprar os escravos, ela, olha, a partir de hoje você está livre. Você vai trabalhar aqui na minha fazenda e você vai ter um salário. Ou você vai trabalhar para mim aqui, só que você vai ter um salário. Você não é mais meu escravo, você é meu funcionário. Esse escravo ficou muito contente com ela, tá bom? O que aconteceu? Passado 4, uma senhora era dona de uma fazenda e o marido faleceu. E na época em que as mulheres eram tidas como sexo frágil, esse tipo de coisa, o pessoal da cidade quis invadir a fazenda para tomar a fazenda dela. E o padre, sabendo disso, foi até a casa e a igreja na época, a igreja católica na época era muito forte, muito poderosa, falou, não, aqui ninguém mexe com ela. Aqui ninguém vai entrar na fazenda dela, ninguém vai mexer, ela vai continuar morando aqui, é dela, é direito dela.
e eu me responsabilizo pela segurança. Todos foram embora da fazenda. Ele virou para essa senhora e falou, olha, não sei porquê, mas eu devia essa proteção para a senhora, não sei porquê. Esse padre era o escravo que ela libertou há 400 anos atrás. Isso é uma história positiva, mas igual a essa, de forma negativa, é o que mais a gente encontra, tá bom? É possível alguém nunca ter, a Maiara, é possível alguém nunca ter sido reencarnado, como se tivesse começado do zero? Adorei sua pergunta. Estava aqui assim, ó, estava aqui para eu falar. Mas vamos lá. O que você quer dizer é a primeira encarnação, tá? Então, é possível nunca ter reencarnado. Jesus não precisava ter encarnado, tá? Quando Jesus, ele encarnou aqui na Terra, tá bom? Ele encarnou. Foi primeiro corpo físico que Jesus precisou suportar. Ele precisou suportar. Pessoal, 9h45, já estou finalizando, tá? Mas essa resposta eu não posso deixar de dar. Jesus, ele reencarnou, como nós colocamos, para salvos. Então, por amor a nós, ele veio trazer o seu exemplo para nós. Então, ele fez o sofrimento de encarnar pela primeira vez. Mas, Miguel, se o espírito evolução também não teve, ele não começou do zero? Sim, Jesus também começou do zero. Só que pelas informações que temos, quando o espírito é criado, isso daí mais para frente a gente vai trabalhar, tem cursos específicos para a gente trabalhar isso aí, mas só para vocês entenderem, a partir do momento que a gente vem do átomo, trabalhando aí do átomo, o mineral, o vegetal, o animal, a gente vem carregando um princípio inteligente, tá? Nós não somos espíritos. Nós passamos a ser espíritos quando a gente passa a questão de elemental, que são os gnomos, mas enfim, não vou ficar muito entrando nesse ponto, tá bom? Depois daí a gente passa para o hominal e segue a evolução. Vivemos no mundo ad hoc, um mundo à parte. Se lá nós somos perfeitos, passamos por todas as provas, sem falha, sem nenhum 9,9, só 10, a gente segue. Foi o caminho que Jesus fez. Jesus chegou arcanjo, a um espírito crístico, sem nenhuma falha. E a sua primeira encarnação foi aqui na Terra para nos salvar diante do seu exemplo. Então, a sua pergunta, começar do zero? Sim, todos nós fomos criados em espírito simples e ignorante. Todos os reinos, passando pelo animal, ímos para os elementais, são os espíritos da natureza, saímos para o rei que está, tá bom? Eu acho que eu respondi. Se eu não... Tá bom? Vamos finalizando aqui. E finalizamos com Jesus. No mesmo instante em que recebemos pedras, em nosso caminho, flores estão sendo plantadas mais longe. Quem desiste, não as vê. Uma frase de William Shakespeare, para nos trazer aí resignação, resiliência, para encararmos os objetivos, como falado. Não como pedras, mas como está dizendo aqui, como degraus. Lá na frente, teremos muito a colher. Flores que nós iremos sentir o seu perfume, o seu cheiro, e com certeza teremos as bem-aventuranças que o nosso irmão maior, Jesus, nos trouxe. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos interromper aqui o compartilhamento. Encerrando a gravação. Boa noite.